Gravação iniciada. Bom dia, boa tarde, boa noite aí. Para você que está nos ouvindo na gravação. Hoje, dia 20 de abril, aí, vésperazinha de feriadão. Fazendo aqui o nosso 8º GED, tá? E aí, já digo para vocês, né? O GED da semana passada, que foi o GED de número 7, ele já foi postado lá no YouTube, tá? O GED de número 6... né, vocês não estranhem, porque ele não está lá ainda. Do 5 pula pro 7 e agora vai pro 8. Então ele vai ser postado aí nesse feriado, tá bom? Que é o GED de finalização do conteúdo da unidade 2, parte 4, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre prescrição trabalhista, beleza? Um assunto muito, muito importante. Pode ter certeza, em alguma das provas aí, em algum dos horários, vai ter alguma questão sobre isso, tá bom? Mas hoje, gente, a gente vai dar continuidade à unidade 5, certo? E a gente vai tratar um pouquinho sobre o empregado, né? Já vi aqui que tem 2D. Já, isso, tá onde que a gente escreve isso? E aí, a gente vai falar dos tipos de empregado hoje, beleza? Quais são os tipos de empregado. E aí, mais do que nunca, para a gente poder lembrar, né, dos requisitos para a relação de emprego, né? Os requisitos para a relação de emprego estão lá no artigo 3º da nossa CLT, né? São 5 que a gente precisa lembrar do chopp, né? Hoje aí, quinta-feira, véspera de feriado, né? Mais tarde aí, muita gente vai tomar aquele choppzinho. Então, você lembra logo aí do seu direito do trabalho, tá? Subordinação, subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e pessoa física, tá bom? São 5 requisitos aí para a relação de emprego. Cumprido todos os 5 requisitos, a gente tem uma relação de emprego. Se um desses requisitos não for cumprido, a gente não tem uma relação de emprego, tá bom? E aí, vamos ver agora as espécies de empregado, tá bom? A gente vai ver o empregado eleito, né, diretor de sociedade, empregado doméstico, empregado rural, empregado em domicílio, teletrabalho, tá? Vamos ver tudo isso hoje, tá bom? Vamos finalizar o conteúdo da unidade 5, parte 2, ok? A professora já está na unidade 5, parte 3, né? Então, próximo GED aí a gente já vai para ela. Hoje eu quero finalizar a unidade 5, parte 2, beleza? E a unidade 5, gente, vocês percebam aí, né? Ela já foi parte 1, parte 2, parte 3 e tem mais, tá? Então, muito provavelmente é o conteúdo que mais vai ser abordado na prova de vocês, tá? Vai ser um foco muito, muito, muito grande aí na unidade 5, porque vocês estão vendo que o conteúdo é grande, né? São algumas partes, então vai dar para abordar muita coisa, tá? Mas fiquem tranquilos, a gente vai estar fazendo revisão, tá? E a gente vai estar ajudando vocês. E além do mais, né? Já lembrando aqui, vocês têm atividade extra, certo? Para a V2, tá bom? Vale até, se eu não me engano, 2 pontos extras, tá bom? Vou confirmar com a professora depois. De 0 a 2, né? Você pode ganhar tanto 0 quanto o próprio 2, ou algum número entre esse. E aí, vai servir também para vocês revisarem alguns conteúdos, algumas questões que são extremamente importantes, beleza? Então, vamos fazer essa atividade também. Vamos estar enviando para vocês muito provavelmente ali na próxima semana, tá? Vamos dar um tempinho para vocês fazerem, um tempinho bem ok, bem tranquilo, tá? Não vai ser uma atividade longa, cansativa, e vai ser uma atividade muito útil para a prova de vocês, tá certo? Vamos lá. Então, a primeira espécie de empregado que a gente vai estudar é o empregado eleito de diretor de sociedade, gente. Geralmente, essa sociedade é uma SA, uma sociedade anônima. Não sei aí se vocês já estão fazendo direito empresarial, mas se vocês estiverem fazendo empresarial,
vocês vão estudar o que é uma SA e tudo mais. Não cabe aqui a gente agora entrar nesse mérito, até porque eu também não gosto muito de direito empresarial. Quem aí fizer com o Giovanni, né? Não sei se alguém faz com o Giovanni Magalhães, com Caveira, meu. Ou já fez alguma cadeira de empresarial com ele? Alguém? Ninguém? Ninguém, mas ele é muito engraçado que ele fica brincando, né? Que os outros direitos são sub-ramos, né? Tá fazendo com a Carolina, boa. Que os outros ramos do direito são sub-ramos, né? E aí, inclusive, ele brinca muito com o direito do trabalho, né? Mas, enfim, essa espécie de emprego, né? É justamente quando o empregado que trabalha em uma empresa, e essa empresa geralmente vai ser a SA, ele é eleito para exercer a função de diretor da sociedade. Só que a gente esbarra num dos requisitos lá do chope, que é a subordinação, gente. Se nós tivermos a subordinação, e bem como, né, todos os outros requisitos, nós temos uma relação de emprego. Mas eu já falei para vocês que se a gente não tiver um dos requisitos, a gente não tem relação de emprego. Se a gente não tem relação de emprego, vai ser alguma espécie parecida, né, com a relação de emprego. Vai ser aquelas espécies de trabalho, né, que a gente viu no GED passado. Então, há, né, uma contradição, né, nessa espécie de emprego, enquanto que, como um empregado vai ser eleito diretor da sociedade, e aí a gente vai precisar observar 2 pontos. Ele vai continuar sendo subordinado a alguém? Se continuar sendo subordinado, a gente tem uma relação de emprego. Agora, se a subordinação ela for afastada, nós temos outro tipo de relação. Nós não vamos ter uma relação de emprego, tá? Então, observem. A subordinação continua? Há uma subordinação ainda? Sim. Agora, se a subordinação for afastada, não há mais no que se falar de relação de emprego. E a gente tem, inclusive, súmula a respeito disso, tá? Aqui a súmula 269 do TST. E ela diz assim, ó, diretor eleito, computo do período como tempo de serviço, né? O empregado eleito para ocupar cargo de diretor tem o respectivo contrato de trabalho suspenso, tá? Não se computando o tempo de serviço desse período, salvo se permanecer a subordinação jurídica inerente à relação de emprego. Então, se manter a subordinação, a gente não tem a suspensão do contrato, tá? E Enzo, o que é a suspensão do contrato, gente? A suspensão, ela nada mais é do que quando o empregado ele não vai receber por aquele tempo, por aquele período que ele prestou o serviço. Ou seja, na suspensão não há uma contraprestação monetária, tá? Ele não vai receber o valor e aquele período não vai computar como período, né, trabalhado, ok? Então, por exemplo, faltas injustificadas, períodos de greve, são hipóteses de suspensão do contrato. O empregado não recebe por aquele tempo e aquele período não vai ser computado como tempo de serviço. Já a interrupção, que é uma das coisas que mais ocorre, é quando a empresa vai continuar pagando, certo? A contraprestação financeira ocorre, continua contando como tempo de serviço, porém
não há a contraprestação do serviço. Então, por exemplo, período de férias, descanso semanal remunerado, são hipóteses de interrupção do contrato. Continua o pagamento, você recebe pelo seu DSR como se você tivesse trabalhado, computa o tempo de serviço, porém, você não prestou o seu serviço. Você não trabalhou, tá? Então, a interrupção contratual, você não presta o serviço, mas recebe, tá bom? Você não presta o serviço, mas recebe. E a gente tem também na hipótese ali da interrupção contratual o afastamento do empregado por doença, por exemplo, até o 15º dia. Então, até o 15º dia de um afastamento por doença, vai ser o empregado que vai pagar do seu bolso, tá? O valor, o salário daquele empregado. Porém, a partir do 15º dia, né, após o 15º dia, o contrato vai ser suspenso. Justamente, ele não vai mais receber do empregador o salário, né, referente a esse período, vai ser da sua previdência, um benefício do INSS e tal, enfim, desde, claro, né, ele seja segurado também, tá? Então, interrupção não há contraprestação do serviço, certo? Mas há a remuneração e conta como tempo de serviço. Suspensão, o empregado não recebe o valor e também não é contado como tempo de serviço. Perfeito? Entenderam aí o prescrição e... interrupção e suspensão. Tô vendo aqui. Josimar, sua câmera tá ligada, tá? Oi! Tenta fechar e entrar de novo. Tenta fechar e entrar de novo, Josimar. Do serviço, mas recebe, no caso, né? Essa é a interrupção. Isso, computa o tempo, não presta o serviço e recebe. Isso. Pronto. A Muito suspensão comum. não recebe pelo período, e o período também não é computado e também não recebe, né? Isso. A interrupção, gente, é os exemplos aí, ó. Férias, descanso semanal remunerado, tá? É muito comum, muito comum. A suspensão já é algo um pouco mais difícil, tá? Pronto, Josimar, deu certo, tá? Sua câmera desligou agora, tá tudo show, beleza? Passamos agora para o empregado doméstico, tá, gente? O empregado doméstico, ele é bem peculiar, ok? Ele tem características próprias, tá? Que são extremamente importantes a gente observar. Então, por exemplo, ele vai ser regido, né? Ele vai ter suas informações ali lá na Lei Complementar número 150 de 2015. Então, já pesquisa aí, já olha aí se no seu VADMECO, se na sua CLT organizada, enfim, tem essa lei complementar número 150 de 2015, tá? Que muito provavelmente vai ter alguma questãozinha na prova sobre empregado doméstico, tá? E aí, gente, o empregado doméstico ele tem as características de ter uma relação contínua, subordinada, onerosa, pessoal, certo? E principalmente, ele vai ter uma finalidade não lucrativa. Você não vai ganhar dinheiro com o seu empregado doméstico, tá? Ele não vai ter uma finalidade lucrativa, seja para a pessoa, para a família, no âmbito residencial, tá? Não vai ter uma finalidade lucrativa. Você não vai ganhar dinheiro por conta daquilo, tá? E lembrando, o empregador, nesse caso, que é o empregador doméstico, ele vai ser uma pessoa física, uma pessoa natural, como qualquer outro,
tá? Não é uma pessoa jurídica que vai lhe contratar, uma empresa. Não, você vai ser contratado como pessoa física, tá bom? Uma pessoa física vai contratar outra pessoa física, tá? É importante lembrar que só vai poder ser reconhecida, né, a relação de empregado doméstico se a pessoa exercer aquela atividade, né, com as características que eu já disse, contínua, subordinada, onerosa, pessoal e sem finalidade lucrativa, e principalmente, gente, se for mais de 2 vezes por semana, tá? Se vocês estiverem lá na prova, fulaninho trabalha de maneira contínua, subordinada, onerosa, pessoal e com finalidade não lucrativa, a Cicrano, prestando serviço de jardinagem 1 vez por semana, e aí tal, empregado doméstico, não é? Não é empregado doméstico, porque tem que ser mais de 2 vezes por semana, tá bom? Mais de 2 vezes por semana. Se for menos de 2 vezes por semana, não podemos ter, né, o empregado doméstico, tá? E também, gente, é vedado, tá? Vedado a contratação de menor de 18 anos, tá bom? A gente sabe que em algumas hipóteses, né, o menor de 18 anos pode ser contratado, tá? E aí é vedada a contratação do menor de 18 anos, ok? A gente vai aprender lá em trabalho 2 também mais um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, são exemplos aqui de empregado doméstico, tá? Serviço de limpeza, de cozinha, cuidado com crianças, idosos, jardineiro, vigia de casa, o motorista, tá? Então, se você aí tem um motorista, me busque, me dê uma carona, né? Mas se você tem um motorista aí, ele é empregado doméstico, tá? Desde que obtenha, né, os requisitos que a gente viu aqui, né, contínua, subordinada, onerosa, pessoal, finalidade não lucrativa, mais de 2 vezes por semana, ele vai ser o seu empregado doméstico, tá bom? Agora, vamos supor, o motorista do jatinho do Wesley Safadão, certo? O motorista do jatinho do Wesley Safadão. Ele não vai ser contratado pelo Wesley Safadão. Ele vai ser contratado pela pessoa jurídica Wesley Safadão para ser motorista, né, do jatinho dele, do avião dele, e fazer com que ele ganhe dinheiro com aquilo. Por quê? Ele vai deslocar Wesley Safadão em um menor tempo para ele fazer um maior número de shows, tá? Então, nesse caso, por exemplo, como há uma finalidade lucrativa naquele exercício, ele não é um empregado doméstico, tá bom? Então, vou mostrar aqui para vocês um pouquinho da Lei Complementar número 150 de 2015, tá? Oi, alguém falou? Levantou a mão? Então, quer dizer, qualquer trabalho que você possa exercer tendo a sua finalidade lucrativa, significa que você não vai ser empregado. No caso do cara aí do avião, ele vai ser o quê? Não, ele é empregado, só não vai ser empregado doméstico. Então, no caso, ele é empregado só. Isso. Se obviamente, né, tiver os requisitos lá do shopping, né, que a gente já viu, ele vai ser um empregado como qualquer um outro, tá? Só não vai ser empregado doméstico. Beleza. Vai. Então aqui, ó, dispõe sobre o contrato de trabalho doméstico, tá? Aí tem aqui, ó. No artigo 1º, ó. Ao empregado doméstico, assim considerando aquele que presta serviço de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa a pessoa ou a família, no âmbito residencial destas, por mais de 2 dias por semana, aplica-se o dispositivo nesta lei. Então, parágrafo único. É vedada a contratação de menor de 18 anos para o desempenho de trabalho doméstico, tá? E aí a gente tem um acordo com a Convenção da
OIT aí, tá? Ó, a duração normal de trabalho doméstico não excederá 8 horas diárias e 44 semanais. Jornada de trabalho comum, tá? Do nosso ordenamento jurídico, tá? 8 horas diárias e 44 semanais. Remuneração, ó. A remuneração da hora extraordinária será no mínimo 50% superior ao valor da hora normal, tá? Ó, tem regime de compensação também, tem várias coisas aqui que também não nos interessam, tá? O que nos interessa é o que tá principalmente aqui nesses primeiros artigos, tá bom? Então, empregado doméstico, gente, bate ponto, tá? Da mesma maneira como os outros empregados precisam bater, precisa ter algumas certificações, assinatura de carteira, FGTS e tudo mais. E aí a gente passa agora para o empregado rural. O empregado rural, gente. Opa. O empregado rural, gente, ele tá lá aqui, ó, no decreto, certo? Nesse decreto e nessa lei, tá bom? Ele institui a política nacional, o decreto, para os trabalhadores rurais empregados, tá bom? Um empregado rural, né? Ele vai ser uma pessoa física que vai trabalhar de maneira não eventual, ou seja, com habitualidade, sob dependência, subordinação e vai receber um salário, onerosidade, tá? E obviamente o trabalho vai ser exercido por ele. Então a pessoalidade está aí. Então 5 requisitos, tá? Ele vai precisar trabalhar na propriedade rural ou no prédio rústico, tá? E aí eu trouxe aqui mais embaixo para vocês o que é a propriedade rural. É aquela que está localizada na zona rural, tá? E o prédio rústico, ele pode ser localizado na zona rural ou até mesmo na zona urbana, tá bom? Desde que ocorra naquele prédio a destinação de atividade agroeconômica. E esse é um ponto que vocês precisam estar muito atentos, tá bom? Porque o mero fator do empregado não trabalhar na área rural, ali na lavoura, na pecuária, na agricultura, não significa que ele não é um empregado rural, tá bom? Trouxe até aqui uma fotinha para vocês, né, no meio rural e tal, em um escritório, uma casa, algo assim. Então, a função, né, do empregado não é caracterização do emprego rural. A gente vai precisar observar se o empregador, tá? Ele é um empregador rural. E o que seria, certo? Um empregador rural seria uma pessoa física ou jurídica, proprietário ou não, né? Que se explore a atividade agroeconômica. Então, se você trabalha para alguém que desenvolve alguma atividade de exploração agroeconômica, você é um empregado rural. Por mais que você fique dentro do escritório, não saiba nem quantas vacas tem, quantos bois, não saiba, você é um empregado rural. Então, se você é da TI, uma fazenda lá do Rei do Gado, você vai ser um empregado rural. Por quê? A atividade do seu empregador é rural, certo? Então, pela atividade do seu empregador ser rural, você é um empregado rural, ok? Então, a gente tem um artigo na CLT, que é o artigo 7º, a linha B, ele não vai prevalecer, tá bom? Esse artigo aí, ele não prevalece no nosso ordenamento jurídico, tá bom? Por mais que esteja lá na CLT, ele não vai prevalecer, tá? CLT já está aberto aqui. Artigo 7º, aos trabalhadores rurais, assim considerados aqueles que
exercendo funções diretamente ligadas à agricultura e à pecuária, não sejam empregados em atividades que, pelos métodos de execução dos respectivos trabalhos ou finalidade de suas operações, se classificam como industriais ou comerciais. O que importa pra gente é isso aqui, ó. Aos trabalhadores rurais, assim sendo considerados aqueles que exercendo funções diretamente ligadas à agricultura e à pecuária. Gente, repito para vocês, tá? Não prevalece o entendimento desse artigo, artigo 7º, a linha B da CLT, ok? Esse artigo não prevalece esse entendimento. Não é porque você não exerce uma função diretamente ligada à atividade agroeconômica que você não vai ser um empregado rural, tá bom? É necessário observar a atividade do seu empregador. Se o seu empregador realizar uma atividade rural, aí sim você vai ser um empregado rural, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui também no decreto, tá? Copiar aqui. O prédio rústico é o que mesmo? É onde, aqui, se for pessoa física, aqui no urbano, é que trabalha com agronegócio, é? É um prédio que pode ser... Peraí. Que pode ser urbano ou rural, não importa, desde que lá a finalidade daquele prédio seja a exploração da atividade agroeconômica. Então, sei lá, eu tenho uma plantação de arroz dentro da cidade, num prédio lá. Entendeu? É válido. Não necessariamente precisa estar no campo. Pode ser ali dentro da cidade. Beleza? Beleza. Ó, aí aqui o decreto, né, como eu falei, ó, institui política nacional para os trabalhadores rurais. E aí aqui tem algumas coisas, mas o que importa também, principalmente aqui, tá na lei aqui, tá? Ó, institui normas reguladoras do trabalho rural, tá? O empregado rural é toda pessoa física que, em propriedade rural ou prédio rústico, presta serviços de natureza não eventual a empregador rural, sob dependência deste e mediante salário. Considera-se empregador rural, para efeitos desta lei, pessoa física ou jurídica, proprietário ou não, que explore a atividade agroeconômica em caráter permanente ou temporário, diretamente ou através de pressupostos e com auxílio dos empregados, tá? Ó. Beleza? Então, esse artigo 2 aqui, ó, e o terceiro, muito importante aí, já grifem ele, tá? Da lei 5.880 de 73, tá? Já anotem aí para vocês grifarem ele, beleza? 5.000 e quanto? 5.889? 5.889 de 73. Tá o link aqui. E aí, gente, uma coisa, tá? O empregado rural exclui. Boa, Carlos. Exclui o que eu disse, tá? No âmbito rural, a gente pode ter um empregado doméstico, tá? A gente não necessariamente vai ter o empregado doméstico apenas no âmbito urbano, tá bom? A gente vai ter também em ambiente rural o empregado doméstico, ok? Então, se eu tiver uma casa no campo, contratar alguém, né, para prestar serviços ali, como a gente já viu, né, de maneira contínua, subordinada, onerosa, pessoal com finalidade não lucrativa,
por mais de 2 vezes por semana, mais de 2 dias por semana, ele vai ser meu empregado doméstico, mesmo eu estando no âmbito rural, ok? Então, empregado em domicílio, tá, gente? Estamos pertinho de acabar, só falta o empregado em domicílio e o teletrabalho, tá? Já diziam hoje, vai ser bem rapidinho, beleza? Em virtude do feriado e tal, eu preferi também não trazer muita coisa da parte 3, né? Não trazer nada da parte 3, que até o Vilemar falou, né? A galera já vai estar viajando e tal, enfim. E dá pra gente ver tranquilamente no próximo. Empregado em domicílio, gente, vai ser aquele que vai exercer atividades, certo? As atividades laborais, na sua própria residência ou em algum outro lugar, qualquer outro lugar, tá bom? Esse empregado doméstico, certo? Ele não vai deixar de estar submetido, ok, ao poder diretivo do seu empregador, tá bom? Então, ele não vai deixar de estar submetido ao regulamento, à direção, certo? Da empresa, independente do local que ele esteja, tá bom? Perfeito? Então vamos aqui para a CLT, a gente vai ler o artigo 83 e o artigo 6º também, que vai falar sobre isso. O artigo 6º aqui está mais perto. Não se distingue entre trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado à distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. Quais são os pressupostos da relação de emprego? O SHOP: subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e pessoa física. Tá bom? Vamos agora aqui no 83. Bom, é devido o salário mínimo ao trabalhador em domicílio, considerado este como executado na habitação do empregado ou em oficina de família por conta de empregador que o remunere. Então, gente, o trabalho em domicílio, ele pode sim ser feito, certo? Independente se vai ser na sua residência ou em outro ambiente. Quero ir para o café hoje e tal, não tem nenhum problema, desde que você não esteja, desde que você não deixe de estar submetido ao regulamento, à direção da empresa, tá bom? E aí, para isso, gente, a empresa pode tomar algumas medidas, alguns mecanismos para poder lhe vigiar, ver se você está fazendo as atividades, lhe impor metas, enfim, tá? E aí a gente passa para o teletrabalho, que o teletrabalho, gente, nada mais é do que uma modalidade do trabalho em domicílio, tá? Botei uma foto para vocês aí. E tem lá ali no calendário, observem, 2020. 2020, o que foi? Pandemia. Então, com a pandemia, muito, né, se iniciou e deu um grande boom para quem ainda não fazia, né, o teletrabalho, né, o trabalho em domicílio aí. E aí, gente, o teletrabalho nada mais é do que você encontrar-se ausente, certo, do ambiente físico da empresa, porém, você se encontra virtualmente presente pelos meios telemáticos, tá? Então, por exemplo, hoje eu, Enzo, estou de teletrabalho, certo? No dia que eu dou GED para vocês, eu fico de teletrabalho. Então, eu tenho que entrar no sistema, fazer minhas atividades, exercer minha carga horária, como se eu tivesse no meu ambiente físico de trabalho, ok?
Por mais que eu não esteja lá, eu tenho que fazer as mesmas atividades, com a mesma eficiência, com a mesma qualidade, tá? Independente do meu local. Então, hoje, por exemplo, eu vim aqui para a Unifor, trabalhei aqui da Unifor, fiz as minhas coisas daqui e estou dando meu GED daqui agora também, tá? Então, o teletrabalho, né, nos proporciona essas diferentes, né, maneiras e diferentes locais de poder trabalhar. Então, lá na CLT, né, tem aqui algumas regulamentações, né, na Lei 14.000, né, 442, mas eu vou focar aqui com vocês nesses artigos aqui da CLT e principalmente esses artigos que eu trouxe aqui, principalmente com esses parágrafos que a gente vai ler, tá bom? Então aqui, ó, na CLT a gente tem o capítulo, né, do teletrabalho, ó. Temos aqui, ó. A prestação de serviços pelo empregado em regime de teletrabalho observará o disposto neste capítulo. Aí tem algumas coisas que foram revogadas, tá? E aí aqui, ó. Ó, redação dada por qual lei? Lei 14.442. Observem se o vade-mecum de vocês tem essa lei, tá? Observem, foi uma lei de setembro de 2022, tá? Setembro de 2022. Então pode ser que o seu vade-mecum não tenha essa lei, tá? E aí você precisa ver outra maneira de fazer, lembrando que na prova não é permitido, né, que você imprima o papel, a lei em específico, tá bom? Importante isso também. Então, artigo 75, B, parágrafos 1º, 2º, 6º, 7º e 8º, tá? Então, aqui, ó. Considera-se teletrabalho ou trabalho remoto a prestação de serviços fora das dependências do empregador, de maneira permanente ou não, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, o que, por sua natureza, não configure trabalho externo. Tá? O comparecimento, ainda que de modo habitual, às dependências do empregador para a realização do regime de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o regime de teletrabalho ou trabalho remoto. Então, por exemplo, pessoal, eu estagiei lá no TRT, certo? Na 10ª vara. E aí, sempre ocorre, né, a correição, quando o corregedor do tribunal, né, um desembargador, vai verificar como é que está a vara, o andamento, o que precisa melhorar, como é que estão as metas e tudo mais. Então, nesses momentos, por exemplo, os servidores que estão de teletrabalho, eles vão presencialmente lá, exercem suas atividades naquele dia e tal. Então, e o fato deles fazerem isso não descaracteriza, tá bom? Não faz com que eles deixem de estar em teletrabalho, ok? Ó, o parágrafo 2º, ó. O empregado submetido ao regime de teletrabalho ou trabalho remoto poderá prestar serviços por jornada ou por produção ou tarefa. Então, se eu quiser contratar alguém de teletrabalho, né, no regime de teletrabalho, e falar, ó, você produz isso aqui por dia e tal, tudo ok, sem nenhum problema, ele pode ser contratado. Seja para trabalhar uma jornada, uma quantidade de horas, seja trabalhar por tarefas ou por produção, tá? Aí o que mais, ó? O 6º, 7º e 8º, ó. Fica permitida a adoção do regime de teletrabalho ou trabalho remoto para estagiários e aprendizes, tá? Então, é permitido estagiários ou aprendizes trabalharem em regime de teletrabalho, tá? Então, por exemplo, o dia de hoje, eu estou de teletrabalho. E aí, por exemplo, amanhã eu não vou poder fazer isso, né? Porque amanhã é feriado, né? Mas na segunda-feira eu vou lá no meu ponto e vou lá bater, justificar o dia de hoje. Neste dia eu fiquei de teletrabalho, tal. Pronto. Sem nenhum problema. Parágrafo 7º aqui, ó. Aos empregados em regime de teletrabalho,
aplicam-se as disposições previstas na legislação local e nas convenções e nos acordos coletivos de trabalho relativas à base territorial e o estabelecimento de lotação do empregado. Ou seja, aos empregados de teletrabalho aplica-se a legislação prevista, tá? Sem nenhum problema também. E ao contrato de trabalho do empregado admitido no Brasil que optar pela realização de teletrabalho fora do território nacional, aplica-se a legislação brasileira, excetuadas as disposições constantes na Lei 7.064, salvo disposição contrária salvo disposição em contrário estipulada entre as partes. Então, por exemplo, vamos supor que o Josimar foi contratado aí pelo Carlos para poder desempenhar as atividades. Essas atividades podem ser desempenhadas em teletrabalho. E aí o Josimar resolveu fazer o doutorado dele, certo? Não vou nem botar fazer o doutorado, porque muitas vezes quando você vai estudar, você precisa, e você é bolsista, né? Você precisa não ter nenhum vínculo de emprego e tal, enfim, a depender do edital. Mas vamos supor que nesse edital aí permitia, tá? Você trabalhar, você fazer o que você quisesse. E aí o Josimar foi lá fazer o doutorado dele. Lá, sei lá, vamos botar que o Josimar foi fazer o doutorado dele na Inglaterra. Beleza? E aí o Josimar conversou com o Carlos e tal, e eles estipularam que o Josimar continuaria trabalhando de teletrabalho. Então, ele exerceria suas atividades na mesma jornada e tal, sem nenhum problema. Se passasse do horário, computaria horas extras e tal, pagaria o adicional, tudo normal, tá? E tudo isso vai ser regido pela lei brasileira, tá bom? Pela lei brasileira. Perfeito? 75C aqui, a prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente no instrumento de contrato individual de trabalho, tá? Aí aqui, parágrafos 1º, 2º e 3º. Primeiro, segundo e terceiro que eu trouxe para vocês. Poderá ser realizada a alteração entre o regime presencial e de teletrabalho, desde que haja mútuo acordo às partes, registrado em aditivo contratual. Então, gente, questãozinha daquelas de VOF, poderá o empregador alterar de maneira unilateral o regime presencial e de teletrabalho do seu empregado? Verdadeiro ou falso? Fundamentação legal. Tá aí, Pá. Certo? Tem que ser alterada de maneira mútua, um mútuo acordo, um acordo entre as partes, tá bom? Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador, garantido o prazo de transição mínimo de 15 dias com correspondente registro em aditivo contratual. Aí já modifica um pouco aquela hipótese que eu trouxe para vocês. Então, agora, nova questão. O empregador poderá alterar o regime de teletrabalho para o presencial desde que respeite o período mínimo de 15 dias de transição? Verdadeiro ou falso? E aí, o que vocês botariam? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, não? Verdadeiro, exatamente. Verdadeiro, tá? Então observem que o pequeno acréscimo do 15 dias ali fez diferença na resposta da questão. Antes ela era falsa, precisava ali, né, do acordo e tal, mas esses 15 dias já tornou o item de uma maneira diferente. E isso pode ser cobrado de diversas maneiras, tá? Próximo aqui, parágrafo e no caso, se fosse unilateral e o prazo de 15 dias? Oi? Seria falso, no caso, né? No caso, se fosse unilateral e de 15 dias, no caso, seria falso. É o parágrafo segundo. Unilateral com 15 dias é o parágrafo segundo. Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador. Determinação do empregador. Unilateral, o empregador que decidiu. Certo?
Aí, o parágrafo 3º aqui, ó. O empregador não será responsável pelas despesas resultantes do retorno ao trabalho presencial, na hipótese de que o empregado optar pela realização do teletrabalho ou trabalho remoto fora da localidade prevista no contrato. Tá? Então, o empregado ele não vai ser responsável pelas despesas resultantes do retorno ao trabalho presencial, ok? Na hipótese de o empregado optar pela realização do teletrabalho ou trabalho remoto fora da localidade prevista no contrato. Tá? O próximo que eu separei para vocês aqui é o parágrafo único do E e o F também. O empregador poderá instituir aos empregados de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho. Parágrafo único. O empregado deverá assinar termo de responsabilidade comprometendo-se seguir as instruções fornecidas ao empregador. Então, o empregador deverá instruir o seu empregado que ficar no teletrabalho como deve ser o seu ambiente de trabalho, altura, ajustes, para que ele não venha sofrer doenças e acidentes de trabalho, tá? E aqui o F, ó. Os empregadores deverão dar prioridade aos empregados com deficiência e os empregados com filhos ou crianças sob guarda judicial de até 4 anos de idade, na alocação em vagas para as atividades que possam ser efetuadas por meio de teletrabalho ou trabalho remoto. Então, por exemplo, é para ele dar prioridade pessoas portadoras de deficiência ou com filhos, né, crianças ou sob guarda judicial ali de até 4 anos, para que eles tenham prioridade no teletrabalho, tá? E aí, para eles que não tenham que ficar se deslocando, pois é uma dificuldade e tudo mais. Então, por exemplo, lá na 10ª vara, né, quando eu estagiava lá, 2 servidores exerciam o teletrabalho de maneira mais contínua, tá? Ambos eram portadores de deficiência ou algum tipo de doença que dificultasse a locomoção deles, geraria uma fadiga, um cansaço e um aumento na doença, tá? Então eles ficavam, por exemplo, de teletrabalho de maneira mais permanente, né? Mais contínua. Outros era de maneira mais esporádica mesmo, tá? E é isso, tá? Aí eu trouxe aqui para vocês, né, alguns pontos que tem lá no slide da professora, lá que a Aline colocou, né, da lei 14.442, tá? Que ela foi a conversão da MP 1108 de 2022, tá bom? E aí essas são as principais mudanças providas pela lei quanto ao teletrabalho. Então, por exemplo, ó, o teletrabalho foi equiparado a trabalho remoto e não faz mais necessário, para fins de enquadramento como teletrabalhador, que as atividades sejam prestadas preponderantemente fora das dependências do empregador, tá? A gente leu, né, artigo em relação a isso. O comparecimento, ainda que de modo habitual, às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o regime de teletrabalho ou trabalho remoto. Ó, previsão expressa no sentido de que o regime de teletrabalho ou trabalho remoto não se confunde e nem se equipara à ocupação de operador de telemarketing ou de teleatendimento. Tá? Previsão expressa no sentido de que o tempo de uso de equipamentos tecnológicos e de infraestrutura necessária e de softwares, ferramentas digitais ou aplicações de internet utilizados para o teletrabalho fora da jornada de trabalho normal do empregado não constitui tempo à disposição, regime de prontidão ou de sobreaviso, exceto se houver em acordo individual ou em acordo de convenção coletiva. Para a adoção do regime de teletrabalho ou trabalho
permissão, né, para o regime de teletrabalho ou trabalho remoto para estagiários e aprendizes. Que mais aqui, ó? Previsão de que os empregados em regime de teletrabalho aplicam-se às disposições previstas na legislação local e nas convenções de acordo coletivos de trabalho relativas à base territorial, tá? Mais uma aqui, ó. Previsão de que ao contrato de trabalho do empregado admitido fora do Brasil que optar pela realização de teletrabalho fora do território nacional, aplique-se a legislação brasileira, tá bom? Então, essas são as principais mudanças e alterações que a Lei 14.442 trouxe, tá? Ao regime de teletrabalho. Perfeito? Vou colocar aqui agora para vocês o link da presença, tá bom? Josimar, lembra de me mandar mensagem lá no WhatsApp, tá bom? Para eu poder dar a sua presença. Tá aqui. Link da presença já no chat. Muito obrigado, tá? A presença de todos vocês. Obrigado aí, pessoas que estão assistindo na gravação. Não esqueçam de mandar o mapa mental, o resumo, as suas anotações, para que eu possa computar a sua frequência, ok? Pessoas que estão aqui também, muito obrigado pela presença de vocês. Tenham todos um excelente feriado, tá bom? Descansem, né? Estudem e aproveitem bastante, tá bom? Um forte abraço, gente, e até mais!